Amém, gente. É um motivo de muita alegria no meu primeiro dia, com 25 anos, estar falando da palavra de Deus, né? Porque é para isso que nós vivemos, é para isso que nós fomos consagrados desde pequeno, né? E é uma alegria. 25 anos, muitas coisas aconteceram, né? Não são 25 dias, então muitas coisas boas e ruins aconteceram. Mas em todas as coisas, Deus ele foi mais do que vencedor na minha vida, né? E por hoje eu me encontro com vida e alegre na presença dele. Tava ali comentando com a Amanda que tava com frio na barriga, parecia que eu tava pregando pela primeira vez, amiga. Nervosismo. E eu fico grato a Deus por isso, porque isso é o temor dele, né? É a seriedade que tem nesse púlpito, é a seriedade que tem na palavra de Deus. Porque aqui a gente não está falando de um livro qualquer. Nós estamos falando de um livro que pode transformar a vida. E nós não estamos falando de um dia qualquer. Nós estamos falando de um dia que pode transformar a sua história, né? Pode transformar toda a sua geração, pode transformar toda a sua casa. E é por isso que existe uma alegria quando nós adentramos por essas portas. Esse local não é um local como um shopping, não é um local como um restaurante, que nós tiramos fotos e marcamos só um momento. Mas esse é um local que nós entramos e marcamos toda uma geração. Esse é um ambiente onde você pode ser curado, esse é um ambiente onde você pode ser restaurado, esse é um ambiente onde você pode ter resposta naquilo que você tanto está procurando, sabe, na sua área profissional, sentimental, financeira. Não existe outro lugar melhor do que o ambiente onde Deus está presente. Então eu tenho certeza que Deus ele tem algo incrível para falar contigo, para te revelar, para mudar a sua história. O dia 20 de fevereiro de 2022 pode ser o ano que vai marcar, o dia que pode marcar a sua história. Você crê nisso? Porque como diz a Neia, né? O céu não decepciona. Essa frase, né, amiga? Ela é incrível. E depois que eu ouvi falar sobre essa frase, depois que eu escutei essa frase, ela tem me norteado um pouquinho, né? É isso, né? Todo dia quando nós acordamos é um dia novo pela frente. Toda segunda-feira que se inicia é uma semana nova. É uma semana com novas expectativas. O que aconteceu na semana passada ficou. O que vai acontecer amanhã já é algo novo. Algo que, geralmente, quando se começa no emprego, começa o quê? Na segunda-feira. Geralmente, igual minha mãe, quando vai começar a academia, começa que dia? Segunda-feira. Tudo é na segunda-feira. A segunda-feira é o fatídico dia que tudo se inicia. Nada se termina na segunda-feira. Até a novela. Quando termina uma novela? Numa sexta, numa segunda-feira se inicia. Então a segunda-feira é sempre marcada pelo início, né? O início de uma semana. Então essa semana para você gera expectativa em Deus, porque o céu não decepciona. Amém? Gente, eu estava em casa hoje preparando essa mensagem e a palavra que Deus ele colocou no meu coração nessa noite para a gente meditar, o tema dela, se eu fosse dar um tema, seria vivendo uma restauração. E restauração é trazer novo, ou fazer novo, ou tornar novo aquilo que já está destruído, ou que já está modificado, ou aquilo que está deteriorizado, né? Algo que já perdeu a forma. E quando nós entendemos que Cristo nos criou para um propósito e um plano, nós percebemos e entendemos que todos os dias nós precisamos viver uma restauração. Restauração no nosso casamento, na nossa vida, nos nossos pensamentos, na nossa área financeira. Por quê? Porque o diabo ou o mundo, ele tenta tirar ou ele tenta destruir os planos que Deus tem para mim e para você, tirando o nosso foco. Mas Jesus, o Espírito Santo, ele quer nos colocar no foco e na rota certa. Então essa noite é uma noite de restauração para sua casa e para sua vida. Você crê nisso? Estava com frio, mas agora começou a dar... Amém. Eu costumo dizer que depois que eu casei, o templo do Espírito Santo foi se expandindo, né? Nós não engordamos, nós vamos expandindo o templo do Espírito Santo. Amém. Amém. Depois a Amanda fica em casa. Amor, não era para ter falado aqui. Mas quem mandou fazer um macarrão muito bom, gente? Vocês têm que comer o macarrão que a Amanda faz. Vocês não têm noção. De fato, eu preciso de uma restauração, preciso ir para academia. Senão...
Mas como eu estava falando, todos nós precisamos de uma restauração. Quando Deus ele criou o homem e a mulher, criou Adão e criou Eva, ele criou Adão e Eva para um plano perfeito. Era algo maravilhoso. Sabe, se nós formos ler a Bíblia em Gênesis, nós vamos ver que Gênesis, o paraíso, né, que a gente costuma dizer, era algo maravilhoso. Por quê? Porque era algo que Deus ele criou, era um plano perfeito. Eu acredito, né, eu tenho um pensamento que lá no Éden, antes de Adão e Eva, eles comerem daquele fruto, eu imagino que de manhã, quando eles acordavam, gente, é uma conjectura minha, tá? Não é algo que está na Bíblia, mas é algo que eu penso. Eu acredito que às vezes, quando Adão estava assim, deitado lá nas pedras, junto com Eva, conversando, aí ele devia pensar, ai, que vontade de comer um peixe. Aí o peixe vem e pula do rio e já está lá mortinho para ele comer. Ai, que vontade de comer uma carne, o boi vem e morre no pé dele. Por quê? Porque naquela época tudo servia a Adão e Eva, eles governavam tudo. Tanto que ele deu um nome para tudo. Então toda a natureza servia a Adão e servia a Eva. Mas quando eles comeram do fruto, nós começamos a pagar, ou melhor, nós começamos a sofrer a consequência da natureza. Exemplo disso é Brumadinho não, agora aqui Petrópolis, o morro da oficina. Que triste, que algo desesperador, algo que Deus criou, e como o pastor estava falando, foi a água, foi a terra que começou a cair. Pelo quê? Pelo pecado do homem também, a inconsequência do homem que construiu naquelas barreiras, mas também pela necessidade de algumas pessoas que não tinham de ter a sua casa própria, né? Mas nós podemos ver a tragédia que está acontecendo com algo que era natural, a água. Mas com Adão e Eva nos céus, era tudo perfeito. A Bíblia diz que no cair da tarde, no amanhecer, Deus ele descia, ou ele se manifestava no Éden, e ele se relacionava com eles. Então isso que nós provocamos quando nós entramos na igreja, começando a adorar, era algo natural para eles. Sabe, essa atmosfera, esse ambiente que nós começamos a sentir quando os instrumentos eles são tocados, quando as vozes são entoadas por esse microfone, a atmosfera maravilhosa que nós sentimos quando a presença de Deus ele invade o nosso meio, isso era natural para eles. Aquilo que eles negligenciaram é aquilo que nós valorizamos. Então isso já é entender que nós estamos vivendo uma restauração. Se você sai da sua casa todos os dias e entra por essas portas, é porque você quer viver uma restauração na sua vida, no seu casamento. E a boa notícia que eu tenho nessa noite é: o Deus da restauração, Ele está presente aqui. Sabe, os seus planos ou os seus projetos, os seus sonhos, por mais que esteja distante daquilo que você quer, a boa notícia que eu tenho para você é que basta uma palavra de Deus e todas as coisas acontecem na sua vida. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos ver que de Gênesis a Apocalipse é Deus indo em direção ao homem para restabelecer o relacionamento que foi perdido no Éden. Aquilo que eles negligenciaram, Deus ele vai em direção, sabe? Então nós entendemos que o reino de Deus não é o homem desesperado para alcançar Deus, mas é um Deus indo em direção ao homem. Sabe, Deus ele saiu, ele deu seu Filho unigênito e ele entregou por mim e por você. Que amor tão grande é esse? Tem uma frase, eu já disse ela aqui, que no nosso mundo as crianças elas querem ser jovens, os jovens querem ser adultos, os adultos querem se tornar reis e os reis querem se tornar Deus. Mas apenas um Deus que se transformou homem por mim e por você. Sabe, Deus ele andou na contramão do mundo. O mundo quer alcançar os melhores e os maiores locais. Mas Jesus, ele desceu do maior e do melhor lugar para vir nessa terra morrer por mim e por você. Então quando nós vamos ver a Bíblia, Deus ele criou Adão, ele criou Eva, ele criou o paraíso para algo perfeito. Adão e Eva, eles não tinham dores, eles não tinham aflições. Eles não sentiam isso que nós sentimos hoje, dor de cabeça não existia. Febre, pressão alta, isso não existia. Por quê? Porque quando Deus ele criou no equilíbrio perfeito. Sabe, a homeostase é o equilíbrio de todas as coisas. Se hoje você está com febre é porque seu corpo ele está desequilibrado. Então o seu corpo mostra que a febre, ela serve por quê? Porque ela quer expulsar, não é isso, Amanda? Temos uma enfermeira, para não falar errado. A febre, ela serve o quê? Para expulsar o vírus, não é isso?
Só que quando Adão e Eva eles foram criados, não existia dor, não existia dificuldade. Como eu falei um dia aqui numa pregação, quando Deus ele criou os peixes, e quando Deus ele criou a planta, ele criou a partir de algo. Quando ele criou, vocês lembram que eu falei? Quando ele foi criar o peixe, ele olhou para as águas e falou: água, produz os peixes. E os peixes eles nasceram na água. Quando Deus ele foi criar as plantas, ele olhou para a terra e falou: terra, produz as árvores, as plantas. E eles foram produzidos. Mas quando Deus ele olhou para mim e para você, ele disse: façamos um homem à nossa imagem e semelhança. Então nós nascemos a partir de Deus. E aí a gente começa a refletir. Quando a gente tira o peixe da água, o que acontece com ele? E quando nós tiramos a planta da terra, o que acontece com a planta? De igual modo somos nós. Quando nós saímos de Deus, não temos vida, nós estamos mortos. Não existe paz, não existe alegria que dure por mais de um dia, uma semana ou um mês, que não seja a presença de Deus. Quando eu liderava os jovens, gaguejei bastante, né? Vou beber uma água. Quando eu liderei os jovens, eu costumava falar para os jovens: algo triste para você que não quer viver em Deus é que não existe outro caminho a não ser Jesus. No final de todas as coisas, tudo converge em Jesus novamente. Você pode estar aqui hoje na igreja, mas se você quiser se desviar, você pode fazer o que você quiser. Você vai sair, você vai beber, ou você vai fazer o que você quiser, se relacionar com quem você quiser. Mas a triste notícia e a boa notícia para você é que no final você vai voltar para esse mesmo lugar. Eu tenho completei 25 anos, então meus pais são pastores, eu nasci num lar de pastores. E eu vi toda a minha vida, até mesmo eu fui exemplo disso, de jovens que estavam na igreja, saíam-se da igreja e voltavam-se todos machucados. Eu vi meu pai durante esses 25 anos, todos os dias, todo domingo à noite, pegando a Bíblia e indo para a igreja. O mesmo Deus que meu pai cultuava quando eu tinha 1 ano, é o mesmo Deus que meu pai vai para a igreja cultuar hoje. Por quê? Porque Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele é o mesmo amanhã. Nós estamos aqui hoje, eu e a Amanda temos 2 anos de casamento. Quando nós tivermos o nosso filho, eu vou ensinar o meu filho o caminho que ele deve andar. Porque não existe outro caminho melhor, não existe outra oportunidade, não existe outra saída. O peixe não pode decidir começar a voar, porque ele nasceu para nadar. A árvore ela não pode escolher ficar fora da terra, porque ela nasceu para estar na terra. Nós não podemos escolher ficar longe de Deus, porque nós nascemos para ficar permanente na presença dEle. Essa mensagem dessa noite é só para quem entende que tem a necessidade de voltar para esse caminho. É só para quem entende que tem a necessidade de permanecer nesse caminho. O primeiro tópico dessa mensagem é perdendo a glória de Deus. Adão e Eva abriram mão da presença quando comeram do fruto. Só que daquele momento, quando Adão e Eva eles comem do fruto, Deus ele começa o plano de restauração novamente daquilo que foi destruído. E nós vamos ver a Bíblia com Noé, quando Deus ele fala para Noé, e Deus ele entende que a humanidade havia se perdido, e ele procura um homem justo para ele começar novamente, porque os homens eles estavam numa iniquidade tão grande, mas tão grande, que Deus falou: não, só começando de novo. E aí ele fala para Noé, pega a família, coloca na arca, manda o dilúvio, mata muita gente, todo mundo, só ficou a família de Noé. E aí a partir daquilo ali ele começa novamente. E aí os tempos vão se passando. Nós vamos chegar em Moisés. Passou bastante. Nós vamos chegar a Moisés. Quando o povo hebreu ele está aprisionado no Egito, e aí Deus ele chama aquele povo, ele vai separar aquele povo para uma terra que manava leite e mel. Deus ele pegando aquele povo que estava se contaminando, ele usa Moisés e fala: Moisés, você vai tirar o meu povo dessa terra, porque eu quero restaurar, porque eu quero me relacionar novamente com vocês. E a Bíblia diz que Moisés ele pega aquele povo para levar para a terra que manava leite e mel.
em uma travessia que duraria 40 dias, mas se tornou 40 anos. E o interessante é que em todo o tempo que Moisés estava no deserto com aquele povo, Deus se relacionava com Moisés, para Moisés passar o povo. A gente entende que quando o homem ele caiu do relacionamento, Deus não se afastou do homem, foi o homem que se afastou de Deus. A Bíblia diz que aquele que está sujo, suja-se ainda mais. E aquele que está limpo, limpa-se cada dia mais. Se nós formos conversar com qualquer pessoa que está imerso no pecado, o que eles falam? É muito difícil voltar. Porque é um caminho muito grande. É um caminho muito longo. Mas aquele que está limpo, exemplo, eu tenho esse tênis aqui, ele já tem uns 2 ou 3 anos. Se vocês forem olhar, esse tênis ele está bem sujo. Eu não sou porco não, tá, gente? É só porque eu não consegui limpar. Tá vendo? Esse tênis ele está muito sujo. Eu já tentei limpar esse tênis de tudo quanto é jeito. Esfregava, botava de molho, esfregava. Ele chegou num nível tão ruim que eu estou precisando de um tênis novo, gente. Tô brincando. Ele chegou num nível tão sujo que eu não consigo mais deixar ele 100% limpo. Mas agora no final do ano eu comprei um tênis novo. E o tênis é muito branco, gente. Mais branco. Tem que ver o cuidado que eu tenho com esse tênis. Eu saio com ele quando eu estou voltando para casa, já tiro ele, boto numa bolsa e venho descalço dirigindo o carro para correr o risco de tocar um pé no outro. A um nível. A Amanda até fala, cara, tu deixa teus sapatos tudo na porta, só aquele branco eu não vejo. Porque eu sei que ele é tão branco que daqui a um tempo ele vai estar tão sujo que eu não vou conseguir mais limpar. Sabe, então o que eu quero dizer com isso é, se hoje você está limpo na presença de Deus, faça de tudo para se manter limpo. Faça de tudo para não se contaminar com as más conversações. Se você hoje é um adolescente, se você hoje é um jovem, sabe, não dê ouvido às más conversações, para não chegar num nível que você esteja tão imundo, que seja tão difícil de você se limpar. Mas a boa notícia para aquele que está imundo, que em Cristo Ele pode fazer nova todas as coisas. O sangue de Jesus é a única coisa que ao manchar purifica. A única coisa que quando mancha, em vez de Ele deixar sujo, Ele deixa novo. E nessa noite o sangue de Jesus está sendo derramado sobre este lugar. E se você entende que você manchou as suas vestes, o sangue de Jesus, quando Ele te tocar, Ele vai trazer à existência aquilo que Ele colocou na sua vida. Porque os planos de Deus não podem ser frustrados na sua vida. E quando aquele povo ele está atravessando o deserto, a Bíblia vai dizer que Moisés, ele era a conexão entre Deus e o homem. Se Deus queria falar com o povo, Deus falava, Moisés, sobe aqui no monte. E aí Moisés subia. E aí Deus falava com Moisés, e Moisés descia e falava para o povo. E aí quando o povo queria falar com Moisés, com Deus, o povo falava para Moisés, Moisés subia no monte para falar com Deus. Então Moisés, ele era aquela conexão de Deus para o homem, do homem para Deus. Só que com o tempo passando, Deus ele procurando se aproximar do homem, Deus ele fala, Moisés, agora você vai montar uma tenda. Você vai construir a arca da aliança, porque eu vou habitar no meio do povo. E a Bíblia diz que Moisés ele constrói a arca da aliança, e a arca da aliança ela fica no templo. E aí tem o templo, aí tem as fases do templo para Moisés se relacionar com Deus como sacerdote. A Bíblia diz que o tempo se passa, o tempo vai, o Moisés ele entra na terra que manava leite e mel com aquele povo, e a arca da aliança agora era a presença de Deus, era aquilo que Deus usava para se comunicar com o homem. Já não tinha mais distância. Antes a distância era um monte, só que Deus ele passou um nível, então do monte desceu para o meio do povo. Quando Adão e Eva viviam, eles se relacionavam assim, tete a tete. Só que quando Adão e Eva eles comeram do fruto, Adão e Eva se distanciam. Por que Adão e Eva se distanciou? A Bíblia vai dizer que quando Deus ele desce no Éden, ele procura por Adão e Eva, e eles estão escondidos. Sabe, até quando nós vamos fugir da presença de Deus?
Então, quando eles comem do fruto, Deus, eles se afastam de Deus, e Deus ele começa a voltar a se aproximar com o homem, e aí ele vai, usa Moisés, se aproxima de Moisés, e através de Moisés ele vai para a Arca da Aliança, se aproxima mais ainda, e aí os tempos se passam. E aí nós vamos chegar lá em 1 Samuel. Abre para mim aí, Lucas. Eu precisava falar sobre tudo isso um pouco. 1 Samuel, capítulo 3. Eu precisava falar um pouco sobre tudo isso para mais ou menos nós entendermos o que Deus ele... Vocês vão entender o que Deus ele colocou no meu coração. Aí a gente chega nesse momento aí, ó. O menino Samuel ministrava perante o Senhor sobre a direção de Eli naqueles dias. Raramente o Senhor falava e as visões não eram frequentes. Somente isso aí. E aí nós vamos chegar na história de Samuel. Vocês conhecem a história de Samuel? De Eucana e Ana e Penina. A Bíblia vai dizer que Eli, ele era um sacerdote daquele tempo. E Eli não era só mais um sacerdote. Eli era o sacerdote que morava aonde a presença de Deus morava também. Ele dormia aonde a presença de Deus ficava. E quando Ana teve o filho dela, Ana, ela não podia ter filho. Quando ela tem o filho dela, ela não pega o filho dela para si. Ela pega o filho dela e dá para Eli. Por quê? Para Samuel ele crescer onde havia a presença de Deus. Só que o que me deixa intrigado, e é o que eu quero falar com vocês nessa noite, é que na casa de Eli não existia somente Samuel. Na casa de Eli também existia Ofni e Finéias, que eram os filhos de sangue de Eli. Só que Ofni e Finéias, eles não eram mais uns jovens que tinham a sede pela presença de Deus. E a Bíblia diz que Samuel, ele crescia reto diante de Deus, mas Ofni e Finéias fazia tudo que era mal diante dos olhos de Deus. O que Ofni e Finéias fazia? Eli era sacerdote, era como se fosse mais ou menos assim. Eu estou aqui na igreja, e aí fala assim, gente, vamos recolher as ofertas para nós cultuarmos a Deus com as nossas finanças. E aí eu pegasse o recurso de vocês, colocasse ali dentro daquela sala, e os meus dois filhos, Ofni e Finéias, entrassem ali dentro da sala e pegassem o dinheiro. Vamos pegar, falando assim, ó, vamos pro shopping, vamos pegar 50 reais aí, pega 100. Era mais ou menos isso que eles faziam. A gente vinha à igreja, né, cultuava, e quando dava a Ofni e Finéias, pegava. Só que o interessante é que no ambiente onde havia a presença, existiam corações que não queriam a presença de Deus. Aonde jovens, eles tinham tudo, porque tem uma frase que diz que filho de peixe. Então Ofni e Finéias, eles tinham tudo para ser sacerdotes após o pai deles. E Samuel, ele tinha tudo para dar errado. Só que na presença de Deus é diferente do mundo. Aqui na presença de Deus, aquele que quer ser é, e aquele que não quer não vai ser. Por quê? Porque Deus quer aqueles que adoram o Espírito em verdade. Deus está à procura daqueles que estão disponíveis a se aproximar da presença dEle. Por mais que Ofni e Finéias estivessem na presença de Deus, eles não queriam. E o interessante é que Samuel, ele foi criado em um ambiente influenciável, mas não foi influenciado. A gente vai ver que a partir de Adão e Eva, o coração do homem, ele tinha uma tendência de se afastar de Deus. Mas o que me deixa admirado na vida de Samuel é que ele não tinha, ou melhor, ele não vinha de uma linhagem de sacerdotes. Mas Samuel, ele tinha algo que me marca, que era um coração reto diante de Deus. E o interessante da Bíblia é que enquanto Ofni e Finéias fazia tudo que era mal aos olhos de Deus, a Bíblia vai dizer que Ofni e Finéias crescia reto diante de Deus. Samuel reto diante, e Ofni e Finéias fazendo tudo que era errado, tudo que era mal.
E o interessante é que aqueles jovens que não valorizavam a presença de Deus, eles iam crescendo, crescendo, crescendo e negligenciando aquilo de mais importante, que é a presença de Deus. Aqueles jovens, de tanto fazer coisa errada, certo dia a Bíblia diz que Israel ele entra em guerra. E a Arca da Aliança ela é roubada. Por quê? Porque o ambiente que a presença de Deus ela não é valorizada, facilmente Satanás ele tem a liberdade para poder tomar. A presença de Deus habitava. Se eles tivessem relacionamento, eu duvido. E a Bíblia ela é prova disso, porque quando eles entraram em guerra, eles tomaram a primeira dificuldade na fronte de guerra. Eles recuaram e aqueles soldados falaram: ó, nós estamos perdendo, manda vir a Arca da Aliança. E aí Ofni e Finéias, eles não estavam na guerra, eles estavam com Eli. E aí os soldados, manda vir a presença. E a Bíblia diz que Ofni e Finéias levou a presença, que era a Arca da Aliança, para a guerra. E é aí que está o perigo. É quando nós não estamos em relacionamento com Deus e entramos em guerra. A falsa ilusão de ter relacionamento com Deus pode trazer a tragédia da sua vida. A presença de Deus, quando ela chega, ela vence todas as coisas. Satanás ele pode tentar o que for, mas se a presença de Deus estiver sobre a sua casa, Satanás ele não tem o poder de te tocar. Satanás ele só toca em nós por dois motivos: se nós dermos de legalidade ou se Deus permitir. Aquilo que está acontecendo na sua vida, será que é algo que Deus está te ensinando ou é algo que você tem dado legalidade? Legalidade é quando eu não fecho as brechas, é quando eu não me relaciono com Deus. Será que Deus ele quer te ensinar algo? Ou será que é algo que você está negligenciando, que Deus ele está chamando a tua atenção? Porque a Bíblia diz que Ofni e Finéias, eles faziam o que era mal diante de Deus, mas Deus usou homens para falar com Eli: olha, teus filhos estão errados. Olha, teus filhos estão fazendo coisas erradas diante de Deus. E Eli, ele não tinha pulso firme diante dos seus filhos. E quando um homem de Deus ele não está alinhado com os céus, toda uma geração padece. Eu tenho um livro lá em casa que se chama Homens do Reino. Pastor, muito bom. É um dos livros que eu posso dizer que marcou a minha vida, depois da Bíblia, óbvio. E esse livro, a primeira frase de impacto do livro é assim, ó: o homem do reino é aquele que ao acordar, tocar os pés no chão, o diabo diga: droga, ele acordou. Porque quando um homem de Deus ele está alinhado com os céus, irmão, Satanás ele pode tentar o que ele quiser, mas ele não vai conseguir. Por quê? Porque quando um homem de Deus ele está alinhado com os céus, ele age nas regiões celestiais. Quando nós oramos, Deus, que seja manifesto os céus na terra, a gente fala de uma conexão. Como é que nós queremos que os céus se manifestem na terra se nós não agimos como se nós fôssemos representantes dos céus na terra? A cultura ela só é estabelecida através de uma atitude, através de princípios. Se você é uma pessoa que fala palavrão no seu trabalho e você se diz cristão, que cultura é essa que você vai influenciar? Se nós nos dizemos ser cristão, quando temos uma oportunidade de nos dar bem, nós queremos nos dar bem? Céu, terra, aonde nós agimos?
Nós agimos nas regiões celestiais. Nós conectamos os céus na terra. Nós somos como se fosse o microfone através da presença de Deus. Nós conectamos aquilo que está nos céus para colidir de uma forma sobrenatural na terra. E quando a Arca da Aliança ela estava presente, era a certeza que Israel tinha de vencer toda a batalha que eles entrassem. Por quê? Porque a Arca da Aliança ela era a presença de Deus, e a presença de Deus ela traz a restauração, como eu estou pregando. E a Bíblia diz que eles levaram a Arca da Aliança. Quando a Arca da Aliança chegou, aquele povo ouviu falar, e a Arca da Aliança agora está junto com eles, a gente vai perder. E eles começavam a bradar: a Arca da Aliança está conosco, a Arca da Aliança está conosco. E o barulho que eles produziam começou a dar medo naquele povo que estava atacando eles. Só que mesmo com o barulho, aquele povo foi diante deles e roubou a Arca da Aliança. Ei, Satanás, ele não tem medo do barulho que sai das nossas bocas. Sabe, Satanás, ele não está preocupado com a adoração ou com aquilo que nós estamos gritando e cantando aqui hoje. O que deixa Satanás com medo é a atitude que nós tomamos quando nós saímos daqui. Não é somente com o louvor, porque o louvor traz medo, mas a atitude traz transformação. O louvor, enquanto nós estamos aqui cultuando e adorando, Satanás ele deve estar furioso. Ele está ao nosso derredor, procurando a quem possa tragar. Quando nós começamos a cultuar Satanás, ele se afasta. Mas quando nós tomamos a postura, se não for uma postura que reflete a nossa adoração, Satanás ele tem facilmente como entrar nas nossas vidas. E resumindo, a Bíblia diz que Ofni e Finé, eles vão para a guerra, eles perdem a presença de Deus, aquilo que Deus ele tinha com o povo hebreu. Era a única coisa que o homem tem. E nós não temos nada se não for a presença de Deus. O celular que nós temos, o tênis, o carro e a casa que nós temos, isso não serve de nada. Porque tudo que nós temos se vai. O corpo que nós temos quando somos jovens, que nós queremos curtir, isso se vai daqui a pouco. Os jovens são assim, né? Estou na flor da idade, vou curtir. Só que com o tempo o nosso corpo vai ficar ruim. A gravidade começa a pesar. Começa a se expandir. Porque aquilo que eu tenho e aquilo que eu sou, ou melhor, aquilo que eu tenho, se vai. Por isso que a graça da vida não é ter. Eu sempre falo sobre isso. A graça da vida é ser. E nós só somos completos quando nós estamos em Cristo Jesus. E a Bíblia diz que eles perdem a presença. E aí vem um mensageiro. Eli já gordo, cego, sentado na cadeira. Quando ele ouve dizer que os seus filhos morreram, ele fica preocupado, fica triste. Mas quando ele ouve falar que a presença de Deus foi roubada, ele se desequilibra e morre. Em outras palavras, aqui está dizendo o seguinte: quando ele soube que os filhos foram embora, isso dá tristeza. Quando nós ouvimos falar que o nosso trabalho acabou, nós ficamos tristes. Nós ficamos agoniados. Quando nós descobrimos que o nosso carro quebrou uma peça, a gente ficamos preocupados. Mas quando nós perdemos a presença de Deus, nós perdemos tudo. Nós perdemos a nossa vida. Nós perdemos a esperança de dias melhores. Nós perdemos a esperança de uma geração que pode se levantar para viver uma transformação. Eli, em outras palavras, estava dizendo: meus filhos se foram, que tristeza. Mas quando a presença de Deus vai, ele sabia que toda uma geração poderia padecer com aquilo. Você pode perder tudo, mas não perca a presença de Deus sobre a sua casa e sobre o seu coração. Ele morre. Finéias, ele tem uma esposa que estava grávida.
Quando a esposa de Finéias sabe que o esposo morreu e o sogro morreu, ela fica triste. Mas quando ela sabe que a presença de Deus também foi roubada, ela em trabalho de parto, ela, antes de morrer, ela dá um nome ao filho dela. E acabou. Foi-se a presença de Deus. Nós precisamos entender que nós podemos perder tudo, mas nós não podemos perder a presença de Deus de dentro dos nossos corações. Você pode perder a faculdade, o trabalho, o carro, a casa, mas a única coisa que você não pode perder é a presença de Deus que habita dentro de você. E quando eles perdem a presença, a Bíblia diz que anos se passam. O povo sofre muitas coisas, guerra atrás de guerra, porque a presença de Deus foi roubada. O terceiro tópico, para nós começarmos a caminhar para o fim, eu preciso ser rápido, porque eu não estou nem na metade. O terceiro tópico é buscando a presença de Deus. A Bíblia diz que quando Davi ele toma o reino de Israel, uma das primeiras atitudes que Davi teve foi de buscar novamente a Arca da Aliança. A mesma Arca da Aliança que foi roubada. Davi ele fala: não, eu posso perder tudo, mas no meu reinado a presença de Deus precisa habitar. Eu posso tirar tudo, mas na minha geração, no meu governo ou na minha liderança, a presença de Deus não pode faltar. É quando você toma posição dizendo: ei, tá tudo ruim, mas eu vou para a igreja porque eu sei que a presença de Deus ela pode fazer toda a diferença na minha casa. É quando você está em casa lavando a louça, orando, gritando, chorando, dizendo: Deus, tá difícil, mas eu sei que se o Senhor estiver, as coisas vão ficar melhor. E a Bíblia diz que Davi reúne os soldados e vão em direção para buscar novamente a presença de Deus. Abre para mim rápido, Lucas, 2 Samuel 6, o versículo 3, salvo me engano. 2 Samuel 6, bem rápido, gente. Me dá só mais 10 minutinhos que eu termino. O 3, o segundo, perdão, o 2. De novo, ali, vamos no início, ó, do 1. De novo, Davi, é o 6. Isso aí, deixa aí. De novo, Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel, 30.000 ao todo, passa. Ele e todos os que acompanhavam partiram para Baala em Judá, para buscar a arca de Deus, a arca sobre a qual é invocado o nome do Senhor dos exércitos, que tem o seu trono entre os querubins acima dela. Puseram a arca de Deus numa carroça, num carroção novo, e a levaram da casa de Abinadab, na colina. Uzá e Aior, filhos de Abinadab, conduziam a carroção, somente até aí. Davi ele pega 30.000 homens e fala: ó, eu vou precisar de um dos maiores efetivos de Israel. Imagino eles pensando: guerra. Os israelitas eram bons em guerra, eles gostavam de guerra. Só que naquele momento Davi estava dizendo: ei, eu preciso ter a maior quantia possível, porque nós vamos entrar em guerra sim, mas a nossa guerra não é contra sangue nem carne, mas contra principados e potestades. Sabe, a maior força e aquilo que você mais tem que lutar para trazer para dentro da sua casa, não é um sofá, não é uma geladeira, não é um carro novo. Aquilo que você tem que trazer e permanecer na sua casa é a presença de Deus. E a Bíblia diz que eles trazem, eles pegam uma carroça, colocam a arca da aliança, que é a presença de Deus, e colocam para puxar a carroça os bois. A Bíblia diz que aquela carroça indo em direção a Israel, os bois tropeçam, a arca tende a cair. Uzá, numa boa vontade, segura a arca e morre. Isso aqui, o que eu entendo disso aqui? Que tudo dá errado quando nós colocamos a carne na frente do Espírito. Colocaram os bois são carne.
E quando eles colocaram a carne tropeçou e o espírito pesou e trouxe morte. Até que ponto nós vamos deixar a nossa carne conduzir a presença? Até que ponto nós vamos deixar a nossa carne conduzir aquilo que Deus ele tem para mim e para você? Aquilo que vai na frente é a presença de Deus. E a Bíblia diz que quando eles vão tentar segurar, Uzá morre. Davi, vendo aquilo, se revolta. E naquele momento Davi fala: ei, deixa essa arca aí, volta para Israel. E a arca é conduzida para a casa de Obed-edom. Obed-edom é o reflexo daquele que está disponível. A arca não ia para a casa de Obed-edom. Enquanto a arca estava indo para Israel, Obed-edom, acredito eu, ele estava disponível para repousar a presença de Deus. A presença de Deus, ela é carregada por duas pessoas: aquela que busca e aquela que está disponível para quando a presença vem. Se você entrou nessa noite aqui sem força, mas você está disponível, a presença de Deus ela pode repousar sobre a sua vida. Se você entrou nessa noite com vontade de buscar a presença de Deus, a boa notícia também é que a presença de Deus pode ser depositada sobre a sua casa. E a Bíblia diz que quando a presença de Deus vai para a casa de Obed-edom, tudo foi bom na casa de Obed-edom, tudo prosperou. Por quê? Porque qualquer lugar é comum até a presença de Deus entrar por ela. Qualquer casa ela é normal, tem gritaria, tem confusão, tem desemprego, mas quando a presença de Deus chega, habita a paz, habita a restauração, habita a transformação, a cura chegou, porque todo lugar é comum até a presença entrar. E a presença nessa noite, ela está neste lugar, e eu tenho a certeza que ela está sendo depositada sobre a sua casa. Davi ouve falar, a casa de Obed-edom prosperou. E aí Davi fala: então vamos novamente buscar a presença de Deus. Só que dessa vez, Davi ele não foi como mais um evento. Davi entendia que para carregar a presença de Deus tinha que ter postura. Se coloca de pé. Versículo 12 para mim, Lucas, para nós terminarmos. O 6:12. E disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo o que ele possui. Por causa do quê? Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-edom e ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade de Davi. Pode passar. Quando os que carregavam a arca do Senhor, agora eles não colocaram mais a carne na frente do Espírito. Agora eles colocaram o Espírito em cima da carne. Porque quando o Espírito Santo ele é derramado sobre as nossas vidas, a nossa postura é diferente. Quando os que carregavam a arca do Senhor davam 6 passos, eles sacrificavam um boi e um novilho gordo. Ei, ninguém pode carregar a presença de Deus e continuar com as mesmas posturas. Aquele que carrega a presença de Deus tem que ter a responsabilidade de entender que aquilo não é só mais um utensílio, é aquilo que pode transformar a nossa vida. A palavra de Deus nessa noite para nossas vidas. Feche seus olhos.